seguinte, pessoal, Respira Brasil, como escolher o melhor modelo de respiradores descartáveis. Começa pelo nome, né? Descartável. Gente, eu até joguei uma enquete hoje, né? Vocês costumam chamar esses respiradores de descartável ou sem manutenção? Confesso para vocês que até uns anos atrás, todos nós falávamos respiradores descartáveis e não tá errado falar descartável. Não vejo nenhum lugar que está errado falar descartável. Não tem nenhuma orientação que esteja, na verdade, errado. O que acontece é que quando a gente fala de respiradores descartáveis, dá a ideia de que usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Que é descartável. Então, essa ideia do descartável está um pouco distorcida. A questão do descartável, a definição que a gente tem para EPI de descartável, é um equipamento, um EPI, né, um equipamento que não pode ser higienizado, não pode, ele depois, quando chega no fim da vida útil dele, quando ele não está mais próprio para utilização, aí nós vamos descartar, que é o caso das vestimentas de proteção química, que é o caso das luvas, que é o caso de respiradores também, tá? Então a ideia de descartável é porque nós não podemos fazer higienização, tá? Desse equipamento aqui, certo? Não para uso industrial, quando a gente está procurando ali, né, um fator de proteção efetivo, essa prática não é aceita, inclusive os fabricantes não recomendam isso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, para começar, né, essa questão de descartável e sem manutenção, a gente agora, nós passamos a ter um cuidado de falar sem manutenção, porque exatamente é isso que ele é um respirador sem manutenção. Eu não posso trocar as tiras, eu não posso trocar, né, se fosse um equipamento valvulado, eu não posso trocar a válvula. Então, por isso que agora nós temos o cuidado de falar respiradores sem manutenção. Porque na indústria, o consumo, às vezes, ele é muito alto por conta de achar que isso aqui é descartável. Usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Então, não é dessa forma que nós devemos tratar esses respiradores. E sim, né, utilizarmos dos critérios corretos para descartá-los, tá? Resistência à respiração, capacidade de vedação, integridade do equipamento, tá? São alguns critérios que o usuário vai olhar ou vai sentir e vai pensar, opa, tá na hora de descartar. Mas não significa que eu usei e jogo fora, tá? Então, por isso que não é errado falar que o respirador é descartável. Mas tem que ter o cuidado, porque isso dá a ideia de que usa e joga fora, tá? E não é assim que a gente trata isso. Cada situação, né, cada ambiente, cada atividade vai ter seu critério de descarte, seu momento de descarte, tá? Dentro de um mesmo grupo de trabalhadores no mesmo setor, o tempo de descarte pode ser diferente, tá? Então, são os critérios que a gente utiliza, que é assunto para uma outra aula, né? Vida útil de filtros. Inclusive, entrando na live aqui hoje, acabei de receber uma pergunta em box, agora mesmo, exatamente sobre isso, tá? Definição de vida útil. Então, estamos alinhados, podemos chamar isso aqui de respiradores descartáveis e respiradores sem manutenção, tá? Hoje eu tenho cuidado de ficar, ainda troco, ainda falo errado, às vezes eu falo, descartável, porque tá na memória, né? Até 3 anos aí atrás eu falava ainda descartável, hoje eu me policio para falar sem manutenção, para que vocês entendam que ele é sem manutenção, mas não descartável, certo? Então a primeira coisa que eu queria esclarecer é essa questão de descartável e sem manutenção. E vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa alertar, vocês precisam anotar e lembrar, a NBR que trata desses respiradores, que é a NBR 13698, tá? Então, dá uma lidinha lá, ela tem algumas páginas, mas a maior parte dessa NBR é de imagens, mas é interessante que vocês entendam quais são os testes realizados em respiradores. E olha que interessante, né? Tem vários testes de inflamabilidade, de quantidade de CO2 que acumula na zona morta do respirador, tá? No espaço morto, né? Dentro do respirador. São questões que foram levantadas aí durante a pandemia, né? Enfim, e que isso é avaliado nos ensaios da NBR 13698, ok? Então, se vocês pararem para dar uma olhadinha na NBR 13698, vocês vão descobrir quais os testes que são feitos, quais são os cuidados, né? Então, dentro dos respiradores descartáveis ou sem manutenção, nós temos classes diferentes. PFF1, PFF2 e PFF3, certo? O que diferencia um PFF1 de um PFF2 para o PFF3 são 2 testes. Olha que legal isso, são 2 testes.
Tem uma série de testes que eu acabei de falar para vocês dentro da NBR, mas são 2 dos testes que definem se ele vai cair na classificação de PFF1, de PFF2 ou PFF3. Quais são esses testes? De eficiência de filtragem, né, de penetração, ok? E também de resistência respiratória. Olha aí outra coisa importante. Olha o que a gente chega a avaliar nos respiradores. Conforto na respiração, tá? Tem um limite de resistência da resistência de passagem do ar. Então, os respiradores, eles precisam ter aí, né, um cuidado, o fabricante precisa ter um cuidado, obedecer isso, né? Um limite máximo de resistência, para que não seja algo difícil e desconfortável, né, para o usuário dentro desse respirador. Diferente do que essas máscaras que a gente está utilizando agora, que é feita de 2 ou 3 camadas de tecido, o tecido é escolhido pela estampa muitas vezes, né, quando é confeccionado por uma costureira, enfim, aleatoriamente, e a gente não sabe qual que é a resistência de passagem do ar nesse momento. Já os respiradores a gente conhece, né, a gente sabe qual que é o limite de resistência de passagem do ar. Então, quando esses respiradores passam pela NBR 13698, dependendo da eficiência de filtragem e da resistência respiratória, ele vai sendo classificado como PFF1, PFF2 e PFF3. Isso que diferencia um respirador uma classe da outra, ok? Então, a NBR 13698, e até esses tempos ela estava gratuita, uma coisa também legal para comentar com vocês. Essa NBR, ela estava gratuita no site da BNT por conta da pandemia, tá? Então, estava liberada essa NBR. Então, anotem aí, mas não me deixem aqui agora, fica aqui comigo até o final. Anotem aí e aproveitem para salvar essa NBR com o nome de vocês, fazer o download correto, como manda o figurino, né? Da NBR. Eu acredito que ela ainda esteja disponível para download gratuito lá no site da BNT, a NBR 13698, joia? Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês, tá? Então, é o seguinte, vou começar a apresentar os modelos e aos poucos vocês vão construindo a ideia de qual que é o benefício de cada um e no final, juntos, vocês vão concluir algo que é muito importante, que eu quero que vocês, daqui para frente, olhem essa questão de modelos diferentes de outra forma, tá? Nós temos aí um grande desafio, eu conto com vocês, ok? Então, por isso que eu trouxe esse tema para cá. Então, esse aqui é o primeiro modelo que eu vou apresentar, é o modelo que a gente pode chamar de 2 painéis, tá? Ou dobrável. Eu confesso que na minha região aqui, nós costumamos chamar mais de modelo dobrável, porque ele é dobrável ao meio, tá? Ou, já vi muita gente chamando de 2 painéis, mas esse aqui é o mais comum, tá? Uma característica importante desse respirador aqui, deste modelo, deste formato, é que sempre, ele é o modelo mais barato de qualquer fabricante, tá? Então, se o fabricante produz concha, 3 painéis e o dobrável, sempre o dobrável é mais em conta. Provavelmente pelo processo de fabricação, por ser mais simples a construção do filtro não, porque é a mesma, tem que ter a eficiência de um outro formato, tá? Mas talvez pelo processo de fabricação, ele é sempre o respirador mais barato. Por consequência, é o tipo e o formato de respirador que normalmente as empresas optam por ele, ok? Vamos comparar? Hoje mesmo eu fiz a compra de respiradores, eu vou jogar aqui o preço para vocês que eu paguei hoje, tá? Então tá aqui a notinha, ó, paguei só, né, com uma referência, né, para vocês verem a diferença. 3,30 nesse dobrável, só que de outra marca, tá? E contra quase R$9 um concha. Olha, essa luz tá me atrapalhando um pouquinho, ok? Então, para vocês verem a diferença. Então, olha só como começa a escolha, né, por parte das empresas. Você identificou que lá na sua atividade pode ser um respirador PFF1, ok. E aí no mercado tem o PFF1 dobrável e tem o PFF1 tipo concha, que custa R$8 e R$3. Né? Só um parâmetro aqui para ver a diferença. Claro que a empresa vai optar pelo PFF, pelo dobrável. Por quê? R$3,30 contra R$8, R$3,30, tá? No caso aqui até usei um exemplo, esse aqui é PFF2 e PFF2. E é essa a diferença, nesse caso a empresa com certeza ela opta pelo dobrável. Mas
Até aí parece mil maravilhas a gente estar optando pelo dobrável, certo? Não tem nada de errado, porque se ele tiver a eficiência que você precisa e tiver a vedação que você, oferecer a vedação que você precisa, tá tudo certo. Pode optar pelo 3,30, mas segura aí que a gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos de cada um, tá? Gente, esse aqui é um formato. Tá estourando aqui, ó. Vou chegar mais pra trás. Esse aqui é um formato que ele já. Vou pegar o azul. Que ele já tá. Ele já tem um formato definido, né? Ele já tem um formato aqui que ele atende esse comprimento de rosto, tá? O que manda nos respiradores, ok? Que manda muito em tamanhos e modelos de respiradores, é essa distância, tá? Do nariz com o queixo, tá? Esse comprimento aqui. Porque a gente precisa de uma vedação boa, né? Não chegando aqui na linha dos olhos para não atrapalhar, né? Para não ser desconfortável. Então, é essa distância aqui, tá ok? Do nariz com o queixo. Tem gente que tem isso aqui bem curtinho, tem gente que tem mais alongado, tá? E esse respirador já tem um comprimento definido, vocês concordam comigo? Então, por exemplo, se eu for uma usuária de proteção respiratória, eu já sei que normalmente, este modelo de respirador aqui sobra no meu queixo, tá? E também sobra nas laterais, porque eu tenho um rosto um pouco mais fino. Então, é um formato que costuma não dar certo. Mas é uma característica do respirador. Então, olha só, ele já tem essa distância, né? Esse comprimento definido. Então, os perfis de rosto mais curtinho, já não vai dar certo aqui. Começou a perceber, tá? Até que na largura tudo bem, dependendo se a gente tiver sorte, né? Ele vai fazer o ajuste correto. Então, essa é uma característica desse respirador dobrável, tá? Agora vamos falar de um muito tradicional também, que é o nosso famoso concha, né? Tem esse nome. Eu não conheço outro nome que é dado a ele, né? Eu conheço o formato concha. Não sei se aí também é o concha. Então, olha só, aqui já tem um respirador, né? Que ele costuma ser um pouco menor essa distância aqui, mas ele depende de fabricante para fabricante, tá? E ele tem a largura e comprimento definido, tá? Então, percebam que aqui eu não consigo fazer muito milagre também? Não consigo, eu tenho que acertar no comprimento e na largura. Eu não consigo fazer ajustes aqui para diminuir ou para alargar, né? Então, ele já tem um formato pré-definido, tá? Respiradores descartáveis não tem tamanho. Não tem tamanho, eu já vou explicar para vocês por que também, tá? Não tem tamanho. Já tem P, tem maior, tem menor, não tem tamanho. E também vou linkar isso às NBRs. Já vou fazer esse link. É muita informação e eu quero passar isso de forma bem organizada para vocês. E aqui tem outro modelo que, sem dúvidas nenhuma, é o melhor modelo para vedação, né, do mercado, que é o que a gente chama de 3 painéis, tá? Eu acho que tem outros fabricantes fazendo esse modelo também, se eu não me engano. Então, não me atualizei antes dessa aula aqui para lembrar, para ver se tem outros fabricantes. Mas olha só, esse aqui é 3 painéis. E o que ele tem de interessante? Até eu vou vir um pouquinho mais para trás, aqui. Esse tipo de respirador aqui, ele consegue, primeiro que ele veste todo o pescoço, tá? Ele desce no pescoço do usuário, aqui nessa parte, nessa região aqui, né, de baixo do queixo, ele veste. E também a gente consegue ajustar a altura dele. Então, ele é um respirador que nós conseguimos trabalhar tanto na largura do rosto, quanto no comprimento. Inclusive, oi Machado, tudo bem? Inclusive, para quem utiliza óculos, que quer fazer sobreposição de óculos, ele consegue fazer o ajuste, né? Ele é como se fosse uma sanfoninha, tá? Aqui eu tô com a versão dele branca e aqui não fica muito boa. Mas ele é como se fosse uma sanfoninha e ele articula, inclusive quando a gente está falando, né, mexendo bastante a mandíbula, ele articula conforme a necessidade do movimento do usuário, sem comprometer a vedação, sabe? Ele acompanha o movimento, ok? Ah, Georgia, então esse é o melhor respirador? Calma, que não é esse o raciocínio. Então, outra informação importante é que eles não têm tamanhos diferentes. Não tem tamanhos. Respiradores descartáveis você não consegue comprar por tamanho P, M ou G, tá? Não tem. A princípio não tem, né? Até a data de hoje eu desconheço respiradores tamanho P, M, G. Então, como que os fabricantes fazem? Os fabricantes se esforçam com testes e mais testes de testes para desenvolver um formato de respirador que possa se adequar no maior número de perfis de rosto diferente.
Aí vai do esforço do fabricante. Mesmo que ele se esforce, invista muito em testes, em design, vocês concordam comigo que nunca um respirador vai conseguir vedar em todos os rostos? Concordam comigo? Então, assim, a gente tem aqui modelos que vocês já perceberam pela apresentação, que ele consegue avançar em mais perfis de rosto. E eu vou falar para vocês, dentro da minha experiência, qual que é a porcentagem de aprovação em ensaios de vedação, tá? Ensaios de vedação. Se eu tenho um grupo de 10 pessoas, gente, isso é de acordo com a minha experiência, tá? Aqui eu tô colocando a minha experiência, não é nem um estudo, nem nada, é minha experiência de 10 anos aí, fazendo ensaio de vedação, acho que eu já fiz mais de 10 mil ensaios de vedação. Então é o seguinte, os modelos dobráveis, tá? Eles vedam em mais ou menos 30% dos perfis de rosto. Então, se eu tenho um grupo de 10 pessoas, aproximadamente 3 vão aprovar com esse respirador aqui, com esse modelo, independente do fabricante, tá bom? É uma média aí que eu tô jogando para vocês. 30% aprova, os outros 70% vão precisar de outro modelo. Quando a gente vai para o concha, né, isso sobe aí para uns 40 a 50%, né, de adaptação em perfis diferentes de rosto. Isso mediante ao ensaio de vedação, não é o aspecto visual de você ficar olhando para o rosto do usuário. Tô falando diante de ensaio de vedação, tá? Comprovado ali que eu participo. Claro que tem regiões que talvez o perfil de rosto é mais fininho ou mais alongado, que talvez um desses modelos caiam melhor e essa porcentagem aí vai variar, tá? Mas aqui, né, a grosso modo aqui, 30% dos perfis de rosto, 50% dos perfis de rosto, e aí o 3 painéis a gente sobe aí para aproximadamente uns 95% de aprovação, tá? Mas percebam que também não é 100%. Então, por isso que é inteligente por parte do fabricante ter mais de um formato dentro do seu portfólio. Vários aí, né? MSA, Dräger, 3M, Tyco, quem mais que a gente tem aí? Enfim, vários fabricantes. Quanto mais formatos, se eles tiverem dos 3 formatos, ótimo, porque o cliente não precisa sair dele, né, daquela marca, diante de um ensaio de vedação que não aprovou, né? Todo mundo usava o dobrável da marca X. Agora, tantas pessoas reprovaram o ensaio de vedação, vamos ter que migrar para outro fabricante porque esse fabricante não tem outro modelo. Então, é inteligente da parte do fabricante ter mais de um modelo de respirador. Então, não se tem tamanhos diferentes, e sim formatos diferentes, tá? Então, por que o fabricante tem dobrável, concha, 3 painéis? Claro, porque ele sabe que no momento de ensaio de vedação, todos nós temos perfis de rosto diferentes. Quanto maior for o portfólio dele, mais você fica com ele, tá? Então, respiradores não têm tamanhos diferentes, sim formatos diferentes. Opa! E agora, gente, a gente começa a entrar, né, na questão de respeitar os perfis. Então, quando a gente define qual que é o tipo de respirador que a empresa precisa naquela atividade, que você avaliou qual que é o contaminante, qual que é o estado físico do contaminante e qual que é a concentração, enfim, e você chegou lá na resposta que precisa ser um PFF2, um PFF1, um PFF3, a sua mente, a da empresa, tem que estar aberta para o fato de que um modelo só de respirador não vai atender todos os perfis de rosto, né? É bem provável que você tenha 2 usuários de proteção respiratória e entre esses 2 não seja aprovado o mesmo modelo. Pode ser, tá? Pode ser. Não é garantido que se você tenha 2 ainda seja o mesmo modelo. Presta bem atenção, né? Ó, o Beninca acabou de entrar. Beninca, será que o teu respirador seria o mesmo que o meu formato, né? Será que nosso rosto usaria o mesmo formato aí de respirador? Beninca aqui de Joinville. Beninca Ergonomia, ok? Não, não é garantido. Então, agora, parem para pensar quantas empresas utilizam na sua equipe todas as pessoas o mesmo modelo de respirador descartável. Aí você vai me dizer assim, Georgia, mas tem ensaio de vedação, né? Aí tem ensaio de vedação. Gente, eu desafio vocês, né? Não é impossível, mas é muito difícil um grupo aí de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas
todos utilizando o mesmo modelo de respirador. Isso é na prática, a gente pega o ensaio de vedação para fazer que vocês vão perceber, tá? E outra coisa, muitas vezes o respirador até tá vedando, ok? Mas ele não tem compatibilidade com o EPI que está sendo utilizado, geralmente o óculos, tá? Às vezes, gente, dá dó, assim, de você encontrar um bom respirador para o usuário, mas não tem encaixe com o óculos dele. Então, tá? Seria outro motivo para você estar migrando para outro tipo de respirador, respeitando a compatibilidade entre os EPIs. Então, se vocês têm aí na lembrança de vocês grupos de funcionários dentro do mesmo setor, uma equipe que passa aí de 10 pessoas, 5 pessoas, 10, 15, utilizando o mesmo modelo de proteção respiratória, de descartáveis, eu digo, tá? Algo de estranho tem. Mas tem ensaio de vedação. Então acompanhe o próximo ensaio de vedação e verifique como ele está sendo feito. É só uma dica que eu dou para vocês ou um alerta, tá? De uma pessoa que já fez aí muitos e muitos e muitos ensaios de vedação e eu sei, né, de como que é essa probabilidade de aprovação de um único modelo. Então, se eu for a campo fazer ensaio de vedação e eu sei que o cliente utiliza esse modelo aqui, que é o modelo que eu falei para vocês que mais aprova, 90, 95% de aprovação nos perfis de rosto, mas mesmo assim eu preciso de outros modelos na hora do ensaio de vedação. Claro que eu vou precisar, eu já vou ter uma estratégia de ter sim um dobrável, de ter sim um concha, para esses 5% que não aprovar nesse modelo, eu ter um outro formato. Então, tá vendo? Essa questão do comprador, do almoxarifado, né? Do suprimento, querer padronizar um modelo de respirador não vai dar certo, tá? Se vocês estiverem fazendo isso para facilitar a aquisição, entrega, né? Porque o João pega o concha, o Pedro pega o dobrável, isso pode dar confusão na hora de entregar. Então, eu sugiro que vocês migrem, se possível, para o modelo com manutenção, que aí sim a gente tem o tamanho PMG, todos no mesmo modelo, só que vai variando entre PMG, o mesmo respirador. Agora, enquanto nós estivermos no descartável, essa questão de modelos diferentes tem que ser normal. É normal isso, não tem nada de errado. É o que a gente deve esperar. Anormal, daqui pra frente vocês têm que achar anormal, tá? Desafio e tô aberta para vocês discutirem sobre isso comigo. Anormal é a gente encontrar um grupo de colaboradores com o mesmo tipo de proteção respiratória. Tá? Eu nunca tive essa sorte de fechar um grupo inteiro com o mesmo tipo de respirador sem manutenção, tá? Sem manutenção. Então, trabalhem isso nas empresas, ajudem a mudar essa mentalidade, que eles estejam preparados, que talvez uma parte da equipe vai precisar de um respirador de R$3, mas outra parte reprovou no ensaio de vedação com esse respirador e nós precisamos migrar para um outro modelo que traga vedação. E talvez esse outro modelo que traga vedação para esse grupo de pessoas que não aprovou com o dobrável, talvez seja o concha, né? E aí, vocês concordam comigo que muda tudo? Agora, quem comprava um de R$3,50 vai ter que comprar um de R$8? Muda ou não muda? Muda tudo, né? Mas também ignorar isso é não validar a tua proteção respiratória, tá? Então, coloco duas sementinhas aí para vocês, né? Duas curiosidades. Desconfiem de ensaios de vedação onde todos os ensaios deram com o mesmo modelo de proteção respiratória descartável, tá? E se desafiem, né, a já trabalhar isso na empresa que vai precisar de vários modelos. E o que eu faria é trabalhar no momento de seleção da proteção respiratória, no momento de renovação do teu PPR, se tu já perceber que isso é um problema do cliente que você atende ou da tua empresa, poxa, Jorge está falando isso. Eu lembrei aqui que lá na empresa ou no meu cliente, todos usam o mesmo modelo. Então, se na minha renovação do PPR eu for fazer ensaio de vedação e acompanhar e descobrir que eu preciso migrar para outros modelos, inclusive mais caro, o que eu preciso? De um plano B e um plano C, né? E talvez esse plano B e C seria migrar de formato de respirador. A princípio, o que acontece? Se você chegar para a empresa e falar assim, ó, olha, tenho como sugestão aqui sair dos descartáveis dobráveis para um respirador de manutenção, com manutenção. Ah, não, o né, o payback é muito longo, não vai dar certo essa substituição por conta do valor desse atual. Ok, espera chegar o momento de sair de vedação. Quando uma grande parte reprovar
e aí você descobrir que agora a maioria vai precisar usar um respirador de R$ 8, faz as contas, que agora vai ser interessante migrar para um respirador com manutenção, tá? Então, são essas duas alternativas. Eu coloco duas alternativas aqui na mesa. Eu colocaria para o meu cliente as cartas na mesa, para ele entender. Quando o cliente me contrata para ensaio de vedação, eu já explico para ele o seguinte: vai haver reprovação de respiradores descartáveis. Normal, vai haver, ok? Vai haver. Então, assim, não importa o modelo que ele está utilizando, eu posso encontrar reprovação em algum dos usuários. Eu até devo encontrar, porque isso é normal, então eu esperaria já encontrar, né? Então, ou ele está aberto para fazer aquisição de modelos que passarem pelo ensaio de vedação, ou a gente já faz uma estratégia de migrar para um outro modelo reutilizável, que daí eu tenho certeza que vai dar redução de gastos com um respirador, tá bom? Então, gente, qual que é o melhor modelo, tá? Qual que é o melhor modelo de proteção de respirador descartável? Todos eles têm seu ponto, têm seus benefícios e alguns pontos fracos, mas o que a gente precisa agora entender, né, é que nenhum deles vai te atender na totalidade. É isso que eu queria trazer para essa live, tá? Qual que é o melhor modelo? Depende. Mas não vai ser um só, tá? Quando a gente fala de descartáveis, o melhor modelo não vai ser um só. Vai talvez precisar ser um mix de modelos para que você possa entregar um modelo que adapte no rosto e com o EPI de cada funcionário que você tem. Então esquece essa coisa de padrão, e se você encontrar um padrão, né, toda uma equipe usando o mesmo, desconfie, ok? Então a resposta é, não tenho melhor? Tenho que veda, né, melhor, veda melhor não, mas que se adapta. Eu até abro os respiradores aqui para mostrar as camadas nesse assunto para outra live. Ok, esse aqui é o modelo que mais se adapta aos perfis de rosto diferente, ok, mas só ele não resolve tudo, tá? Vai chegar algum momento que você vai precisar de um outro mais simples, do outro mais baratinho, tá? Então, abrir a mente, daqui pra frente, né? Não é um único modelo que vai salvar. Então, todos da empresa precisam estar atentos a isso, com a mente aberta. Esses dias eu fiz um post e coloquei lá, né? A empresa compra um calçado de segurança de um número só? Todos 40. Não, todos 42. Não, né, gente? Vestimenta, uniforme também não é do mesmo tamanho. Luvas não é do mesmo tamanho, porque se for vai dar problema. Dá problema, ok? Então, respirador também não. Então, isso não vai ser padrão, ok? Mostrei para vocês aqui os formatos de respiradores, né? Os benefícios e características de cada um. Ao Respira Brasil. Oi, Roberto. Então, legal, né? Assim, espero que vocês tenham gostado. São assuntos bem específicos. Eu não vou avançar em construção de respirador nesse momento, em especificar. O que eu queria trazer para vocês é a ideia de que não existe um modelo só de descartáveis que vai atender a tua equipe inteira, tá? Quanto maior a tua equipe, maior, né, a probabilidade de você precisar de 1, 2, 3 formatos diferentes. Tá bom? Então, se eu pude contribuir com alguma coisa. Tem ensaio de vedação. Verifica esse ensaio de vedação direitinho. Olha de perto o procedimento que está sendo realizado. Porque aprovar 15 pessoas, 10 pessoas com o mesmo modelo de respirador, né? É muita sorte, né? Ou então não custa avaliar, certo? Espero que tenha gostado desse, oficialmente, né, o primeiro Respira Brasil. Quarta-feira tem mais. Vou cumprir aqui com a minha meta de finalizar a live entre 30 e 40 minutos. Estou fechando aí com 40. E obrigada pela participação de vocês. Depois dê um feedback se todo mundo gostou. Um abraço para vocês. Mas quarta-feira que vem tem mais Respira Brasil, um assunto aí que possa somar na rotina de vocês. Tchau, tchau, gente!